Alan. Daqui fala Adriano Fonseca da Empower Network, membro orgulhoso da tribo dos Lazy Millionaires. Vamos falar um pouco sobre os insônias. Os insônias é uma linha avançada, privilegiada e destacada dentro desta nossa organização, dentro deste projeto. Então, por quê? Porque tem um formato de trabalho específico que tem por objetivo catapultar os membros para um nível mais acima daquela em que se encontram. O nível das realizações, o nível de saber fazer. Tudo isso acontece nos insônias. Muito embora os outros grupos sejam importantes, este é um grupo sem dúvida com renome e faz jus ao seu nome. Um pouco de história sobre isso. Quando os top líderes Silvio Fortunato e Rui Gabriel saíram no live stream nos Estados Unidos da América, tiveram a brilhante ideia de criar grupos de trabalho de formas a facilitar o pessoal aqui em Portugal e nos países vizinhos. Como? Dado que a plataforma da Empower Network com a qual trabalhamos se expressa e se fazem tudo e mais alguma coisa, a documentação, os pacotes dos cursos, tudo que vem lá vem expressamente em língua inglesa. E também muitos dos conhecimentos que poderiam ser adquiridos torna-se de certa maneira um pouco difícil, porque existe aquela barreira linguística e depois existe o saber fazer. Então, quando chegaram aqui a Portugal, organizaram de tal maneira que foram criados vários grupos de trabalho e de aprendizagem, entre os quais destaca-se insônias, pelas suas características e pela forma interventiva enquanto grupo de trabalho. Ora, é nos insônias que se aprendem a fazer as 3 coisas básicas sobre os quais assentam os pilares deste projeto. Primeiro, gerar contacto. Segundo, converter contactos. Terceiro, realizar vendas. Ora, é precisamente aqui nos insônias que a máquina, toda a estrutura é montada de tal maneira a funcionar. É aqui que tomamos conhecimento real de como as coisas se processam, de como é que as coisas se fazem nos insônias, passo a passo, etapa por etapa. Porque todos os dias existem tarefas específicas que têm que ser reportadas 24 horas depois, ou então menos. Isso faz com que todos se sintam na obrigação de cumprir com esses pressupostos, com essas tarefas. Ora, a demanda para cumprir com essas tarefas obriga a que se façam um esforço extra para vencer os obstáculos, sejam técnicos, sejam de conhecimento científico, seja no manuseio das ferramentas com que nos deparamos para viabilizar essas tarefas, ou seja, na concepção dos trabalhos, de forma a que nos identifiquemos com um público-alvo ao qual poderá eventualmente constituir o nosso nicho. Uma vez descoberto esse nicho, então começamos a gerar tráfego. Depois a converter esse tráfego em contactos.
E quando esses contactos entram dentro da nossa lista, precisamente, tem um conjunto de e-mail de follow-up, ou seja, de seguimento, em modo automático, e os broadcasts que também mandamos regularmente para notificar esses contactos dos eventos e dos trabalhos e das inovações, das publicações que vamos fazendo ao longo do tempo. Tudo isto serve para motivar, esclarecer, conduzir e orientar com que esses contactos cheguem a um ponto que culmina precisamente com a compra do nosso produto, ou seja, da nossa parte, a venda do nosso produto, e eles a compra para se tornarem afiliados e membros da Empower Network e prosseguirem também em ciclo contínuo com tudo isto. Ora, nos Insônias desenvolvemos muita maturidade, muita camaradagem, muita experiência, desenvolvemos conhecimentos que em momento algum julgávamos capazes de desenvolver. Passamos de simples operadores informáticos para técnicos informáticos, que é para fazer face a muitas variedades de problemas que nos surgem ao longo do caminho. Questões técnicas, com as aplicações, com os programas, com o próprio sistema operativo, às vezes com o próprio computador. Agora, com a ajuda dos colegas, com o apoio de toda a gente, a forma como interagimos com a aula magna, os workshops e outros eventos assim, em prática, vamos superando cada vez mais e adquirindo cada vez mais, muito mais experiência e know-how, até ao ponto em que nos qualificamos e passamos para o nível seguinte. Porque os Insônias é um ponto de passagem, não é o objetivo, uma meta. É o objetivo de quem ainda lá não está. Uma vez chegado lá, temos um objetivo seguinte. E assim por diante, para fazer e catapultar o nosso negócio para um próximo nível. É nos Insônias. Se ainda não estás nos Insônias, então ainda não tens conhecimento daquilo que é realmente o trabalho que te espera aqui dentro e com o como fazer depois para entrar em modo automático e libertar-te para viver com uma certa qualidade de vida que é necessária e que todos almejam ao longo da sua existência. Espero ter sido muito claro e que esta intervenção sirva para esclarecer, para inspirar e para te levar a tomar a decisão da tua vida. Até lá, fique bem. Desejo um bom ano 2015 para si e os seus. Tudo de bom, muita saúde, muita determinação e firmeza na escolha. Firmeza. Tudo é possível. É uma questão de oportunidade. E as oportunidades abundam. É preciso ver com olhos de ver. Até lá, fique bem.